Olá pessoal, eu me chamo Paulo Rony, irei fazer uma breve apresentação. Estudo de possíveis fontes de combustível com base no poder calorífico e energia química para a fundição de alumínio. Bem pessoal, o alumínio ele é um material muito empregado no setor metal mecânico e sua reciclagem é um dos seus pontos fortes. Segundo a Associação Brasileira do Alumínio, desde 2014, o Brasil ele importa mais do que exporta. Assim, Chaves, também em 2018, explica que, embora a reciclagem já seja significativa, cerca de 35%, quando comparada com a média mundial, cerca de 27,1%, ainda há espaço para o Brasil aumentar a taxa de reciclagem. Fontes de combustível a fim de possibilitar uma maior diversidade de possíveis combustíveis a serem empregados, analisando a eficiência global do processo. Para analisar esses combustíveis, é necessário indicadores de qualidade, de queima, e por isso se faz necessário o uso dos combustíveis baseado no poder calorífico e na energia. Portanto, esse trabalho, esse artigo, ele visa estabelecer as fontes de combustíveis mais adequadas para fundir alumínio, analisando de modo comparativo os poderes caloríficos e energia por meio de cálculos termodinâmicos, ou seja, estudo teórico. E com isso, existe como tecnologia utilizada para o processo industrial de reaproveitamento da sucata do alumínio, mostra que os fornos utilizados para a fundição são do tipo rotativo. Rotativos selados, sidewell, sensal, de indução e de plasma. Os fornos rotativos ele tem um rendimento metálico de 50% a 60%, e já os fornos rotativos selados têm um rendimento de até 85%. No caso aqui, esses fornos citados, eles possuem combustíveis pré-determinados pelo próprio projeto do forno. Exemplo, o diesel e o gás natural. Eles são amplamente utilizados. Todavia, sabe-se que um dos desafios da engenharia é buscar fontes cada vez mais limpas de energia, para o caso pontual do alumínio. Moraes, em 2015, abordou os fatores da logística do processo, sendo obtidos bons resultados para a redução de energia elétrica e extração da bauxita, que é a matéria-prima para a obtenção do alumínio. Aqui existe uma tabela, tabela 1, onde existe o poder calorífico, a energia química e massa específica para os combustíveis. Para encontrar esses valores é feito um cálculo, e aqui nós temos os combustíveis, que são bagaço de cana com 50% de umidade, a palha de cana com 15% de umidade, a gasolina, o etanol, o óleo de babaçu, o óleo de dendê, óleo de soja, óleo diesel, biodiesel de mamona, biodiesel de babaçu, biodiesel de dendê, biodiesel de algodão e gases naturais, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, Rio de Janeiro e Ceará. Aqui nós temos os cálculos que foram feitos, poder calorífico, energia química, massa específica. Os processos metodológicos, como já falei, os cálculos termodinâmicos foram feitos
partir de uma temperatura inicial, 0, e uma pressão P0, equivalente ao estado morto, que são 25 graus Celsius em 1 atm, respectivamente. Admite-se ainda a utilização de 1 kg de alumínio como corpo de prova, sendo analisado na sequência qual o combustível que teria mais gasto volumétrico para elevar a entalpia do alumínio da temperatura ambiente até o ponto de fusão. Aqui é uma segunda tabela que fala da massa e volume estimado com base no poder calorífico e exergia química. Aqui são todos os combustíveis que eu falei naquela primeira tabela, e a massa estimada pelo PC, massa estimada pela exergia, e volume estimado pelo PC, volume estimado pela exergia. Enfim, esse trabalho foram feitos outros cálculos. Esse PC é um cálculo que existe a mais para encontrar todos esses valores de cada combustível. Então, os combustíveis sólidos estudados, como eu falei, foram o bagaço, né, e a palha de cana, na qual a palha se tornou mais proveitosa em quesito de massa estimada para fundição, mas o bagaço ele foi superior em relação ao volume estimado para o processo de fundição do alumínio em larga escala. Ambos não são a melhor escolha, visto que os combustíveis líquidos foram mais satisfatórios no critério de seleção. Entretanto, em empresas de produção sucroalcooleira, em que em alguns casos o bagaço e a palha são descartados, estes combustíveis podem ser aproveitados para fornecer mais exergia ao processo de produção em regeneradores de calor. Dentre os óleos vegetais testados, teoricamente, tanto com base no poder calorífico e na exergia, o que demandou a menor quantidade necessária de massa de combustível para fundir o alumínio foi o óleo de soja. Assim sendo, tornou-se o óleo vegetal mais viável para a utilização na fonte. Em contrapartida, o óleo vegetal de pior escolha com base no poder calorífico foi o de dendê, enquanto com base na exergia química foi o de babaçu. Todavia, salienta-se que a diferença não foi exorbitante, por isso todos os óleos vegetais estudados neste trabalho se apresentam como uma fonte viável para uso na fundição do alumínio. Agora, o óleo de soja, ele teve um diferencial. Ele se apresentou como uma possível alternativa de substituição aos combustíveis mais difundidos atualmente, e sendo o mais viável para utilização dentre os óleos estudados. Os biodiesels, embora tenham sido menos viáveis do que o diesel derivado do petróleo, se tornam uma boa alternativa em quesito da filosofia de energia mais limpa. O gás natural do estado do Espírito Santo foi superior no quesito de poder calorífico e exergia química comparado aos outros gases naturais das outras localidades consideradas. Aqui a referência do artigo em que foi trabalhado, e meu muito obrigado.